Esse é mais um vídeo da série Aprendendo em 13 minutos e 37 segundos. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre uma das ferramentas que mais modificou a maneira como eu trabalho hoje em dia. Esse vídeo é sobre o Tailwind CSS. Bora? O Tailwind se vende como um framework CSS baseado em utilitários, ou seja, do mesmo jeito que você traz uma biblioteca do NPM para trabalhar com strings ou datas, você vai utilizar o Tailwind para estilizar a sua aplicação. O Tailwind tem um conjunto gigantesco de classes CSS que você pode aplicar cada uma delas para interagir com um aspecto diferente dos seus elementos. Quando você junta todas elas, você cria uma interface visual. Talvez o jeito mais fácil de te explicar como que o Tailwind funciona é partindo direto para o código. Eu tenho o play.tailwindcss.com. Esse é um site onde tem um editor totalmente configurado com Tailwind, e o que eu digito aqui na esquerda já aparece na direita automaticamente. Então eu posso codar HTML, posso codar CSS, posso mudar uma configuração Tailwind, mas basicamente é um editor de código online. E qual que é o jeito tradicional da gente trabalhar com CSS, né? Eu venho aqui, crio uma classe, vou dizer que tem, sei lá, cor vermelha e o tamanho da fonte vai ser 5 rem. E aí quando eu quero utilizar essa classe, eu atribuo essa classe num elemento qualquer que eu tenha. Isso funciona. Sempre funcionou. Vem funcionando desde sempre, desde que o CSS foi inventado. Mas quando você cria aplicações muito grandes, com dezenas de milhares de classes CSS, vários problemas começam a aparecer. Como que você vai nomear essa classe? Como que, utilizando duas classes juntas, né? Como que os estilos vão se comportar? Todos esses problemas não existem quando a gente trabalha com Tailwind, porque a gente não vai criar nomes para as nossas classes. A gente vai simplesmente utilizar várias dessas pequenas classes, dessas pequenas funções que o Tailwind fornece para a gente. Se eu for interagir com um texto, por exemplo, se eu quiser estilizar um texto, eu vou começar com text e traço. Então, apertando aqui Ctrl espaço, ele vai me trazer um autocomplete aqui de todas as classes do Tailwind que lidam com texto. Todas essas classes, cores, configurações, tamanhos, tudo que você pode fazer aqui, você pode configurar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos começar aqui colocando um texto vermelho. Então, oi, e vamos tentar colocar um texto maior aqui, né? Então, text traço 9xl. Isso aqui vai ser um texto bem grande, tá dizendo aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima, olha lá o tamanho, é 8 rem, o que equivale a 128 pixels nessa configuração, e vai ser o Red 500. O Red 500 é essa cor aqui, de novo, que é pré-definida pelo Tailwind, mas a gente pode customizar. Se eu quiser tratar agora do background dessa div, eu vou só colocar aqui, BG. Vamos colocar aqui um gray, sei lá, 200, talvez um 400 para dar para ver melhor no vídeo. E aí você vai ver que o fundo dessa div aqui fica colorido desse jeito aqui, ó. Botando o mouse em cima, esse é o CSS aplicado. Uma das coisas mais comuns de fazer quando você está criando elementos, né, é lidar com margem, padding, height e width. Margem, padding, que é o espaçamento interno, altura e largura. No Tailwind, esses quatro caras aqui também são utilitários, e a maneira de utilizar eles nos seus elementos é, você pega o primeiro caractere e põe um traço depois. Então se eu quiser colocar aqui uma margem nessa div, eu vou colocar m traço e, de novo, vários tamanhos pré-configurados para isso. Vou colocar aqui, sei lá, margem 10, para não ficar muito grande. Então ele vai dar uma margem em todos os cantos. Do mesmo jeito, o padding, se eu colocar um p traço 10, ele vai criar esse espaçamento interno dentro dos elementos. Se eu quiser setar o tamanho dessa div, a altura dessa div automaticamente, eu posso vir aqui e dizer que vai ser uma div, sei lá, vamos fazer um quadrado aqui. A largura do mesmo jeito, W96. Isso tudo sem escrever uma linha de CSS. Talvez você precise aqui colocar uma margem só na esquerda. Então você vai utilizar o margin left, né, ML. O MR, que é o margin right. O MT, margin top. MB, margin bottom. Eu quero fazer o seguinte, quando eu colocar o mouse em cima, eu quero mudar de cor. Então a gente tem todas as pseudoclasses que você tem acesso aqui também, ó. Até se eu der um espaço aqui, ele já aparece um monte dessas pseudoclasses aqui. O que a gente quer aqui é o hover. Então qual classe que você quer utilizar quando tiver com um hover? No nosso caso aqui, vamos colocar BG Red 500. Olha só, quando eu coloco o mouse em cima, ele aplica essa classe aqui, e quando eu tiro o mouse, ele volta para essa classe aqui. Isso funciona também se você quiser ter tamanhos, configurações ou classes aplicando diferentemente, dependendo do tamanho da tela. Então vamos colocar assim, ó, quando for mobile, eu quero essa cor aqui. Mas quando for para tablet, que seria o MD, eu quero que vire vermelho. Então o que vai acontecer? Nesse tamanho aqui, ele está grande o suficiente que ele está interpretando que é um tablet. Mas se eu for diminuindo aqui o espaço disponível, ó, ele vira cinza. Então eu posso até colocar isso aqui como SM, vamos colocar aqui MD
BG Indigo 500, e a gente vai ver certinho o que está acontecendo. Ó. Quando for um celular, vai aplicar essa classe aqui, né? Quando ele for aumentando, ó, tem um pouquinho mais de espaço disponível, vermelho, virou vermelho. Agora tem mais espaço disponível ainda, virou roxo. Você colocando o mouse em cima, você vê exatamente como que as Media Queries estão sendo aplicadas para criar esse tipo de configuração. Vamos começar a falar um pouco de como a gente vai colocar esses elementos onde a gente quer. Aqui eu tenho um sinal bem feio, porque ele é um sinal quadrado. Vamos corrigir isso agora. Vamos colocar o Rounded Full para ele criar esses círculos, né? Mas tá vendo que eu tô colocando a margem só nos 2 primeiros elementos, não tô colocando no terceiro? Porque é bem normal, né? Você não quer colocar mais uma margem ainda no último elemento. Isso é meio zoado, é um jeito de resolver, mas não é o melhor jeito de resolver. O ideal aqui é que você tenha um container de Flexbox, que é o que a gente vai criar agora. Por padrão, o Flexbox, ele é em formato de linha, né? Flex Row, mas a gente vai mudar ele para Flex Call. E aí ele vira uma coluna. E aí eu vou utilizar o Gap 4, para criar esse intervalo, esse espaço entre um elemento e outro. Mas olha só, eu criei esse cara aqui sem ter que customizar a margem para cada um dos elementos. E o melhor disso é que ele não cria nenhuma margem em cima e nenhuma margem embaixo. Se você digitar flex aqui e o traço, tem várias e várias dessas configurações que você pode utilizar. O Flexbox é muito utilizado quando você quer posicionar esses elementos aqui num eixo só, ou seja, só em coluna ou só numa linha. Agora, se você quer posicionar esses elementos de um jeito diferente, usando 2 eixos, por exemplo, configurando linhas e colunas, você vai precisar usar o grid. O grid é bem parecido com o Flexbox, a diferença é que ele trabalha com 2 eixos, né? Então eu posso dizer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos replicar isso aqui, sei lá, várias vezes, e falar o seguinte, nesse grid aqui, eu quero criar 2 colunas. E ele vai criar essas 2 colunas para mim automaticamente, sem que você tenha que configurar muitas coisas. Vamos tirar aqui o Rounded Full para ficar mais parecendo como células num grid, né? Eu posso dizer que esse cara aqui, ele vai ter call, span, 2. Ou seja, esse cara aqui vai ocupar 2 colunas. Aqui ele não está ocupando o espaço inteiro, obviamente, porque ele está com um tamanho fixo, né? Até se a gente tirar aqui esse tamanho, eu acho que eles vão ocupar as células inteiras. Perfeito. Ótimo. Então aqui fica bem exemplificado, né? Esse cara aqui está ocupando as 2 colunas disponíveis. Agora, a partir daqui de baixo, cada um deles vai ocupar uma coluna só. As ferramentas que a gente tem para grid são várias também. Se você vier aqui e colocar grid, traço, tem um monte de coisa aqui que você pode configurar. Você pode configurar tanto as colunas quanto os rows, você pode desabilitar o grid responsivamente se tiver no celular ou tal. Tem bastante configuração aqui, então também sugiro que dê uma olhada na documentação. Vamos supor o seguinte, que a gente quer, sei lá, colocar o mouse em cima e esse quadrado aqui fica maior. Então a gente vai colocar o W96 para ficar bem grande e o height também 96. E aqui tem que ser quando a gente fizer o hover, né? Então, quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele fica maior. Qual que é o problema aqui? Ele não está fazendo uma transição de um para outro. Então eu vou utilizar a ferramenta Transition. Nesse caso aqui ainda, por incrível que pareça, ele não vai fazer a transição. Por quê? Por padrão, a transição funciona só para essas propriedades aqui. Então se eu mudasse a cor de fundo, iria funcionar. Mas para mudar o tamanho também, eu tenho que colocar o Transition All. E aí, olha só, aí ele vai fazer a transição. Uma das coisas que eu ouço bastante é o pessoal dizendo, meu time de design já criou a minha cor primária e secundária e eu quero utilizar essas cores. Beleza, perfeito. Como que a gente customiza o Tailwind para utilizar essas cores então? Eu vou vir aqui em Config e vou estender as cores do Tailwind e dizer que o Primary vai ser essa cor aqui. E com isso ele vai gerar o arquivo novamente, né? E pronto. Essa cor que eu coloquei aqui, agora está sendo a minha cor primária. Se eu tivesse aqui, por exemplo, claro, que aí você continua tendo alguns recursos, tipo da opacidade, você pode ir, vai criar para você sozinho. Você pode utilizar essa cor aqui também na cor de texto, então se eu colocar aqui Tailwind, ele vai funcionar também. Uma das coisas que você perde nisso é aquela gama de cores, né? De ter primary, traço, sei lá, 50, 100, 200, 300, essa gama de cores não existe mais. Como é que a gente recriaria isso aqui? Vamos supor que você gosta da ideia de ter aqueles diferentes tipos de cores, né? Mas você ainda assim quer usar o primary. Bom, você pode vir aqui, vem no config, e ao invés de colocar uma cor só, você cria um objeto aqui, ó. Aí você cria o 100, vai ser essa cor. E o 200, colocar um 22. E aí agora sim você vai ter o primary 100 e também, olha só, o 200. E não são só as cores que você pode customizar, você pode customizar outras coisas também. Aqui no próprio site você tem todos os tipos de customizações que você pode fazer. E ele vale para o tamanho da media query, ele vale para a fonte que você vai utilizar, para o tamanho que você vai utilizar. Lembra que a gente falou aqui, ó, é 96, mas eu não quero 96, eu quero que seja W quadrado, sei lá, quadrado. E a mesma coisa aqui no quadrado, né? Nesse caso aqui, eu preciso criar esse espaço
quadrado, esse tamanho quadrado. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ao invés de colors, eu vou fazer o spacing. E vou criar aqui, ó, quadrado. O que vai ser o quadrado? Sei lá, 30 rem, tanto faz quanto você vai colocar aqui, né? Se você for aqui no P traço, vai ter o P quadrado, M quadrado, ou seja, você consegue criar esses tokens de design para serem usados em qualquer lugar da sua aplicação. E esse ponto eu acho que é muito chave para quem quer aprender e começar a utilizar Tailwind. Sim, você tem vários valores pré-configurados, mas você pode também criar o seu próprio design system com os seus valores, com os seus tokens de design, que é como eles normalmente chamam isso aí. Então você pode deixar o Tailwind com a cara da sua empresa, mas utilizar toda essa ferramenta que tem por trás de autocompletar as classes, juntar as classes. Então, para mim, esse é o principal benefício do Tailwind. Tem várias maneiras que você pode trazer o Tailwind para o seu projeto. No próprio site tem vários tutoriais de como você consegue integrar o Tailwind com vários frameworks muito utilizados hoje em dia. No nosso caso, a gente vai utilizar o Vite.js. Aqui, ó, se você quiser configurar num workflow mais complexo, você pode utilizar a própria CLI deles, que é uma ferramenta de linha de comando que pega um input CSS e tem um output baseado no que você utilizar do Tailwind. No nosso caso, a gente vai pegar o guia aqui, né, para o Vite.js. Então eu vou clicar nesse cara aqui, vou copiar esse texto, vou para o meu Visual Studio Code e vou criar um projeto Vite.js aqui na raiz do meu diretório. Eu tenho que dar um nome para ele, né, então vai ser meu app, vai ser React com TypeScript. Está criado, então eu tenho aqui um projeto Vite.js, e aí eu vou continuar seguindo as instruções aqui. Eu preciso instalar esses caras aqui, então bora, copiar e colar. Depois disso, eu rodo esse comando aqui para inicializar um arquivo de configuração do Tailwind, e a gente viu um arquivo bem parecido com esse lá naquele site. Tenho que configurar aqui essa propriedade de content pro Vite.js, porque cada framework vai guardar essas classes, né? Você vai utilizar essas classes em diretórios diferentes, então o Tailwind vai olhar nesses diretórios, nesses arquivos aqui, para identificar quais classes você está utilizando. E por final, só venho aqui, copio esse cara aqui. Perfeito, já está sendo importado e posso rodar. Então se eu rodar aqui npm run dev, ele vai criar esse servidor aqui. Vamos voltar para o nosso navegador, localhost 3000, essa aqui é a nossa aplicação. Tá, mas agora como é que eu começo a utilizar o Tailwind aqui dentro, né? Vamos fazer assim, ó, vamos tirar esse arquivo CSS do app, parar de importar esse cara aqui, e o nosso app não vai ter nada. Ele vai ser só uma div mesmo. Então vai ser aqui Tailwind CSS. Voltando aqui, ó, eu tenho meu Tailwind, e agora a gente pode começar a utilizar as nossas classes. É claro que aqui, como é React, né, eu vou utilizar o class name e não class, mas se eu colocar um bg head 500, olha lá, já está funcionando. Agora, como que eu trago esse IntelliSense, né? E quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra o CSS que está sendo aplicado. Tem também aqui, né, text, ele mostra aqui todas as opções, como a gente tinha no site. Tem uma extensão, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é essa aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense. Esse cara aqui vai trazer todo o IntelliSense que você precisa para trabalhar com o Tailwind, todas as classes disponíveis, todas as pseudoclasses e coisas assim. Então é isso, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa um like para ajudar o canal. Se tiver alguma pergunta, sugestão ou até mesmo crítica, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com certeza. E compartilhe esse vídeo com alguém que pode se interessar pelo assunto também. Valeu!